E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já estava com saudade? Essa é a nossa 7ª aula e o título dela é Reformas Políticas do Estado, entre parênteses governo, a partir da relação Estado, entre parênteses governo, movimentos sociais. E continuamos no nosso ritmo normal de apresentar um conteúdo por semana na forma de um texto, um vídeo e um podcast. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o tema, que já foi apresentado no texto e que vai ser complementado pelo podcast Sociologia. Não custa lembrar que a atividade de avaliação dos conteúdos 5 e 6 já está disponível no sistema. Ela tem prazo até 16 de agosto. Leiam os textos, assistam novamente os vídeos e escutem o podcast. Esses instrumentos são essenciais para que vocês consigam responder corretamente as questões. A avaliação conta com 5 questões de múltipla escolha. Respondam com atenção às questões, pois só há uma resposta certa e as respostas certas não se repetem. A relação entre sociedade e Estado é um todo complexo que vai se transformando ao longo do tempo. Inicialmente, os reis tinham poder absoluto, mas, com o tempo, especialmente sob a influência do paradigma liberal, começaram a surgir limitações ao poder do rei. A Revolução Francesa e a Revolução Americana são claros exemplos de movimentos e revoluções tipicamente liberais que afetaram o modo como o poder e a relação entre sociedade e Estado se desenvolve. E como tal, essa relação nem sempre é pacífica. Afinal, ela é composta por grandes movimentos revolucionários visando justamente coibir o Estado, entre parênteses governo, de afetar as liberdades das populações. Atualmente, essa relação está centrada na ideia de uma vida digna, proporcionada pelo atendimento às necessidades básicas das pessoas. E isso ocorre na forma dos chamados direitos sociais. Em todas as partes, momentos ou formas dessa relação, o Estado, entre parênteses governo, possui sempre um papel de protagonista. Afinal, as reformas do Estado, entre parênteses governo, vão partir sempre de uma iniciativa do próprio Estado, entre parênteses governo. É a lei que estabelece o desenvolvimento, seja das reformas, seja de como vão ser as relações entre a sociedade e o Estado, entre parênteses governo. Porém, podemos notar que em todas as fases dessas reformas do Estado, entre parênteses governo, vai ocorrer um processo de racionalização. E esse processo de racionalização vai tentar organizar o Estado para atender às demandas de sua população. É a partir da interação entre as necessidades e as estruturas governamentais que vai ocorrer o exercício de qualquer direito. E no curso da história do Brasil, tivemos diversos momentos de reforma, pois passamos desde um Estado com tendências patrimonialistas a um Estado liberal, e depois desse, a um Estado social. E em todas as fases dessa relação, há uma ampla relação entre os movimentos sociais e o desenvolvimento de novos padrões pelo Estado, entre parênteses governo. Sejam movimentos organizados, sejam movimentos voluntários, esses movimentos vão estar na direta relação das transformações do Estado para o atendimento das necessidades da população. Na tabela disponível no texto, vocês podem observar todas essas fases, chegando ao momento atual. Atualmente, há uma espécie de retomada do Estado liberal. Porém, não devemos nunca esquecer que esse Estado liberal, com o tempo, internacionalmente, foi superado por um Estado social. Papel de destaque nessa relação merece a chamada democracia social. É a partir da democracia social que vão surgir os direitos sociais e também é a partir dela que o Estado liberal se transforma no Estado social. E são as próprias transformações econômicas que ocorrem na sociedade que vão tornar possível e necessário esse Estado social. Um dos novos instrumentos dessa transformação são as micropolíticas, já comentadas em aulas anteriores. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Não se esqueçam, as informações relativas a essa aula complementam o texto, que já está disponível online, e o nosso podcast Sociologia. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo do texto, sobre o vídeo ou sobre o podcast, podem perguntar, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima aula. E lembrem-se, se possível, fiquem em casa. Até a próxima, pessoal!